Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É o momento agora, então, de nós aprendemos um pouco mais do Senhor. Ou seja, o momento da palavra. Chegou o momento agora da palavra do Senhor. E convido a você, então, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dela, que é no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 1, leremos dos versículos 26 ao 28. Gênesis, capítulo 26, capítulo 1, versículos 26 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui, vamos orar. Uma vez mais nesse momento, oremos. Pai, a Ti a honra, a glória, o poder, a majestade, a soberania. Te agradecemos e engrandecemos, Pai, por tudo que estamos feito, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E nesse momento, nesse breve momento, nesses poucos minutos que nós temos de aprendizado da Tua palavra, clamo a Ti neste momento também, para que o Senhor nos ilumine, nos inspire, Pai, nos revele tudo aquilo que está no centro do Teu coração, seja colocado em nossos corações, em nossas vidas, e que possamos, Pai, aprender, entender, compreender, mas também praticarmos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Por isso, abrimos o nosso coração e tira de nós, Pai, todo impedimento, tira de nós, Senhor Deus, toda distração, tira de nós, Senhor Deus, todo barulho, e que nossa mente, alma e o nosso coração estejam cativos a tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco e nos ensinar, Pai. Por isso, abençoa-nos com toda sorte de bênçãos e que nós possamos aprender e, como disse e repito mais uma vez, também praticarmos tudo aquilo que o Senhor irá nos ensinar. É assim, Deus, que nós oramos, é assim que nós te bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Gênesis é o livro do princípio ou dos princípios e contém a base da boa parte da teologia do Antigo Testamento. É também o primeiro livro do Pentateuco, a saber, o Pentateuco é formado por 5 livros, por isso que é Pentateuco, ou seja, 5 livros ou 5 conjuntos de livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio é o último, né? Em que também é conhecido por Torá. É essencial também, irmãos, compreendermos o conteúdo e a mensagem deste livro para entendermos e também para estudarmos o restante dos outros 65 livros que a Bíblia possui. Onde o propósito basicamente deste livro é contar a maneira e o motivo que o Senhor escolhe a família de Abrão no primeiro momento, lembrando que Abrão significa pai exaltado, e Abraão, quando ele muda, quando ele faz a aliança com Abraão, chama-se pai de numerosas nações. Então, quando ele faz essa aliança com Abraão e com toda a sua família, pois a aliança é o ponto de partida também da teologia e da
identidade dos israelitas. Portanto, a sua história, ou seja, a história de Gênesis, é de suma importância. Ao lermos o versículo 28, ou da onde nós lemos o 26 ao 28, mais exatamente no 26 e 27, o Senhor cria todas as coisas, como nós sabemos, né? E Ele cria também o homem. Mas Ele cria o homem para quê? A sua imagem e semelhança, homem e mulher. E no versículo 28, Ele institui ao homem para que esse também fosse fecundo e multiplicasse a terra. O que isso representa? Que ele constituísse uma família. Porque até então nós sabemos que o primeiro homem a ser criado foi Adão, mas que Adão andava-se muito sozinho. Ele via que todos os animais tinham o seu parceiro ou a sua parceira, né, macho e fêmea, e ele pede a Deus uma auxiliadora, que fosse íntegra e que fosse idônea. E assim o Senhor faz, e Ele dá essa ordenança, essa determinação ao homem, que a partir deste momento ele pudesse construir a sua família, assim como os outros animais assim estavam constituindo. Deus criou a família, irmãos, para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro. Às vezes, por alguma dificuldade física, alguma coisa assim, então um fortalece o outro. Alguma possui uma enfermidade assim, ou assado, não entrarei no mérito das enfermidades, mas enfim, mas para que cada um pudesse se ajudar. Até porque também, uma coisa muito importante, que uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Como é bom sabermos, por exemplo, na igreja local onde nós estamos, onde vemos famílias que te servem, Pai. Vemos famílias que são empenhadas em te servir. É por isso que lá mais para frente, no livro de Josué, no 6º livro da Bíblia, onde diz que, né, Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que preciosidade que Josué declara. Não é o sonho de muitas pessoas, inclusive o meu também, que a minha família esteja na presença desse Deus vivo e verdadeiro. Porque nós sabemos que tem muitos parentes nossos que ainda não são, mas que em breve, muito em breve, estarão conosco, em nome de Jesus. Mas essa família que então serve a Deus junto é uma grande bênção, sendo fortalecidos, sendo a cada dia mais motivados a caminharem juntos. Isso é uma grande bênção mesmo. E os laços de família são muito fortes, né? Como a gente diz no popular, mexeu com um, mexeu com todos, né? Mas é muito bom mesmo. E também, a família é o lugar ideal para refletirmos o amor de Deus. Onde nós, infelizmente, obtivemos muitas informações que muitas famílias, até nessa época que nós estamos vivendo, nessa época difícil que nós estamos atravessando, muitas famílias, infelizmente, foram destruídas de certa forma. Sei que é forte o que eu falei agora, mas infelizmente, muitos conflitos, muitas brigas, muitas discussões, alguns casos de traições, mas isso traz um pesar muito grande. Porque o lugar da família não é lugar de brigas, de discussões. Até o título desse sermão nessa noite é a família, melhor dizendo, é lugar de redenção, ou seja, de harmonia. Às vezes uma coisa aqui, uma coisa ali que deve ser ajustada, porque são, mesmo sendo pessoas da mesma família, tem personalidades diferentes, gostam de coisas diferentes, por exemplo, na maneira de se vestir. Eu, por exemplo, só pegar meu exemplo bem breve aqui, gosto muito da cor azul. Pô, o Diego só se veste de azul, não sei o que lá, né? Mas posso usar vermelho, como semana passada estava, posso usar um verde, não é? Um branco, enfim. Mas alguns vão falar, pô, não é o caso da minha família, tá? Mas alguns falam, pô, mas você só se veste de azul, pô, você não sei o que lá, não sei o que lá, né? Então às vezes dá umas faíscas,
né? Mas como diz lá em Provérbios também, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. E o que deve imperar em todas as famílias, essa bênção, para que essa bênção possa imperar, deve haver o que? O respeito e a confiança. E a consideração. Poderia também passar a noite inteira aqui listando, mas são coisas muito importantes. E permita corrigir, não são coisas, são princípios fundamentais para que eu e você possamos caminhar com Cristo Jesus. E afirmarmos também. E também na igreja, que somos família também, né? Então às vezes dá não, vamos respeitar. Porque o respeito e sermos educados, como diz também, cabe em qualquer lugar. Ninguém é o dono da verdade. Você tem que... Não. Tudo é como a gente aprendeu até um bom tempo atrás. Não é no grito. Não é na força. Não, é no respeito. Reconhecermos o erro, sim. Não é? Reconhecemos o erro, sim. Reconhecemos as deficiências, sim. O que eu posso mudar? Compreensão, a família também é um lugar de compreensão. Onde nós vemos, às vezes, muitos que não compreendem. Mas de novo... Mas, enfim, não é? Que nós possamos sempre refletir a imagem do Deus vivo e todo-poderoso. Olha só, por exemplo, o que diz lá no Salmo número 103, versículos 17 e 18. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Que declaração, irmãos! Que maravilhoso esses dois versículos do Salmo 103. Onde diz assim, que o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem. Ou seja, aqueles que reconhecem verdadeiramente quem é o Senhor. Não é um reconhecimento nominal, ou seja, vou melhorar. Não é um reconhecimento nominal. Eu sei quem é o Senhor, mas só de boca para fora. Não convive com o Senhor, mas não é isso que está dizendo o Salmo. Mas aqueles que o temem verdadeiramente. Ou seja, têm uma vida íntegra, reta, justa, que não andam, como a gente aprendeu semana passada, não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Que vivem na presença do Senhor. E também diz assim, e sua justiça com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. A maior aliança que Deus tem para nós, irmãos, a gente também tem que entender, compreender e cravar, em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. O maior amor que Deus deu para nós foi na cruz, através de Jesus, irmãos. E isso tem que ser latente, a gente tem que sempre lembrar e também obedecer, lembrar de obedecer. Há alguns que não lembram, ou se faz que não. Mas é para fazer? Mas é fazer? Lembrar, por exemplo, um bom dia, não custa nada, uma boa noite, não custa nada. Mas lembrar de obedecer. E obedecer não por imposição, né? Ou seja, por autoridade. Vai ter que me obedecer, pronto, acabou. Não. Me lembro, né? Me vem ao coração agora, quando andava de ônibus aí, estudava e tudo mais. Muitos, às vezes, jovens, na minha época, não faz tanto tempo assim. Mas, enfim, pulavam na frente de sentar nos bancos do ônibus. E muitos senhores ou senhoras queriam sentar e alguns fechavam os olhos assim. E eu lembro de obedecer, ou seja, Senhor, o senhor quer sentar? Muitos, lógico, né, pela sua idade avançada, o respeito para com. Às vezes, né, certa vez também, não vou citar qual é a igreja, uma vez eu fui passar uma virada de ano, de 31 para o dia 1º,
em uma igreja, e o pastor fez o apelo para quem quisesse ir lá à frente e tudo mais, e eu, tocado pelo Espírito Santo, fui lá na frente, no altar da igreja, mais exatamente, mas havia deixado a minha Bíblia, né? No lugar onde eu estava sentado. Quando eu chego lá, cadê a Bíblia? Não tinha ninguém. Daqui a pouco, acabou o culto, eu vi uma mulher, uma senhora, com a minha Bíblia debaixo do braço. Eu cheguei com muita educação, né? Muito respeito. Falei, senhora, a senhora pode me dar essa Bíblia? Qual Bíblia? Eu estava com duas, uma que era dela, acredito eu, e a minha. Eu falei, não, essa preta aí. Era uma NVI, eu tenho ela até hoje. Já fazem quase 18 anos que eu a tenho. E aí peguei, falei, não, mas essa Bíblia aqui é minha. Eu falei, não, senhora, essa Bíblia é minha. E quem havia me dado, havia feito uma dedicatória, né? E colocado meu nome lá. Esse mesmo nome que você vê aí, Diego Bauardinho. Antes nem pensava fazer seminário, nada disso, mas enfim. E aí, eu falei, não, mas sou eu. Não, essa Bíblia é minha, não sei o que lá. Eu falei, senhora, aí peguei, na época, eu fui de carro, mostrei minha carteira de motorista e falei, ó, ai, moço, nossa, pô, desculpa, né? Tudo bem, sem problema. Mas, né, poderia ser que eu fosse levar a Bíblia embora. Ou seja, né? Então deve lembrar o quê? De obedecer. Deve lembrar de obedecer aos preceitos do Senhor. E uma coisa muito importante também, irmãos, que nós devemos estar submetidos ao amor do Senhor. E submetidos a Ele não é uma anulação das nossas vidas. Pelo contrário. Não é uma anulação. Fala, se submete, né? Porque alguns erroneamente acham que a submissão é você se anular. Não. É você estar debaixo da mesma missão em amor. Empenhado na mesma visão. Ou seja, não pode existir, melhor dizendo, não pode existir discordância. Não pode haver divisão. É isso também que lá também o Senhor Jesus nos ensina lá no capítulo 7, né, de Mateus, na parábola dos dois fundamentos. Não pode ter dois fundamentos. Não podemos ter dois fundamentos, não podemos. Mas também algo muito importante. Além de estarmos submetidos ao amor do Senhor, nós devemos estar submetidos ao quê? Ao poder e misericórdia do Senhor, obedecendo fielmente aquilo que Ele propõe a cada um de nós. Ou seja, eu não poderia, nesse meu exemplo aqui, que eu citei agora há pouco, pegar a Bíblia da mulher de qualquer forma. Oh, dá essa Bíblia que é minha, não é da senhora. Onde já se viu? Isso, aquilo. Não. Tem que ser com toda a paz, com toda a educação, com todo o respeito, com todo o jeito também. Ó, então, essa Bíblia aí e tal, é assim. Mas alguns não são assim, a gente sabe disso. Mas que não seja o seu caso, que alguns ainda possam ser, mas você não. Mas você não, meu irmão. Você não, minha irmã. Você pode obedecer fiel e aquilo que Ele propõe. Se aquele não te perdoa, você perdoa. Se aquele não te ama, você ama. Porque você ama Deus. Nossa, aquela irmãzinha, aquele irmão, nossa, nem parece que está na igreja, nem parece que não aprende nada. Não pense assim. Não haja assim, melhor dizendo também. Não. Ore por ele. Sempre digo e repito mais uma vez. Quando a gente fala assim, vamos orar por irmão, pela irmã, não é nenhum julgamento. Um amor é demonstrado de várias formas, entre elas pela oração. Dentre elas pela oração. Quão bom é você orar por uma pessoa. Às vezes a pessoa está cansada, assim você ora tal. Não que a sua oração tem poder, mas a sua comunhão com Deus. Que é isso ensinar no Salmo agora? Que está submetido ao Deus. Eu falo, puxa, obrigado, irmão. Obrigado, pastor, você orou. Ou, às vezes a pessoa nem agradece, não há problema com relação a isso também. Se não agradecer, tudo bem.
Mas com alegria poxa, você orou, eu estou melhor. Eu estava chorando, você me alegrou o coração. Ou a tua oração me trouxe paz. Ou seja, está submetido, está alinhado, está íntimo do Senhor. E é isso que Ele quer para nós, nessa noite. Que sejamos um só. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, diz: há um só Deus, um só batismo, uma só fé. Há um só Deus. Há um só, não deve haver divisão, de forma alguma. De forma alguma. E obedecendo fielmente. Obedecendo fielmente. Não é obedecer eventualmente. Eu vou obedecer até... Eu tenho limite. Alguns chegam até a dizer: pastor, pastor, eu tenho limite. Não. Que o seu limite, que a sua vida seja guiada e controlada pelo Espírito do Senhor. Que a sua vida seja guiada e iluminada pelo Senhor, inspirada por Ele todos os dias. E quando as pessoas às vezes não conhecem, começam a confrontar, da mesma forma, você conhece a letra, ou seja, você conhece a palavra, busca conhecer, busca ler, entender, compreender, como assim nós sempre dissemos, procura praticar, muito importante, e fará uma grandiosa diferença. Olha só também o que o próprio Moisés diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Um versículo muito conhecido, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Como isso tem sido negligenciado, irmãos? Como isso às vezes tem sido negligenciado? Como isso muitas vezes, em diversas situações, onde muitos não querem mais honrar o pai e nem a mãe. Quantas tragédias temos visto por aí, irmãos? Quantas tragédias. Pais matando filhos, filhos matando pais, enfim, vou até parar por aqui, mas você sabe aquilo que eu estou dizendo. Que não se respeitam, não se dão um bom dia. Alguns usam até do subterfúgio errôneo. Não é da mesma religião que eu. Fala assim, não sou obrigado a respeitar, porque honrar é respeitar, reverenciar também. Não sou obrigado a respeitar. Não sou obrigado a honrar, não é nada meu. E isso, infelizmente, tem demais, irmãos. Tem demais. Ou outros acham que honrar, por exemplo, tá com fome, mas é bem simples nessa noite. Um lanche, tô me dando até fome agora. Mas um lanchinho. Tô a fim de comer uma pizza. Pizza melhor, pizza. Tô a fim de comprar uma pizza. Não, eu vou comprar só para mim. E aí o pai e a mãe ficam... Puxa vida, mas não, só para mim. Só para mim. Meu irmão, minha irmã, honrar também é valorizar, dar valor. Outros querem honrar depois, quando infelizmente nos deixarem, e depois dia de finados, ou às vezes lembrar do dia do aniversário e vai lá entregar um buquê de flores, falar que a saudade é imensa, que é isso, aquilo, tarará. Não. Chegar e falar assim, você está com vontade de comer uma pizza? Opa, vamos lá. Comer uma lasanha. Estou falando só de comida agora, hein? Mas enfim, um exemplo simples. Não é? Mas que faz toda a diferença. Um afago, um bom dia, um obrigado. Como é que está? Isso é o que Moisés está falando aqui. Honrar pai e mãe. Amar aqueles que nos criaram e nos ensinaram as primeiras bases das nossas vidas. As primeiras palavras, por exemplo. A primeira caminhada. O primeiro andar de bicicleta, quem não?
Me lembro quando eu andava de bicicleta, tinha que pôr aquelas rodinhas auxiliares, nas laterais, onde eu sabia só andar de um lado, aí meu pai tirou do lado que eu sabia, do outro lado não. Só que uma vez sem eu perceber, ele tirou dos dois lados. E aí? Ixi, foi várias quedas, mas nem por isso eu ofendi, vamos dizer assim, pelo contrário. E aprendi. Aí, pá, hoje, claro, faz tempo, um tempinho já que não ando de bicicleta. Mas como dizem, né, quem anda de bicicleta uma vez nunca esquece. E assim é, irmão. Porque o pai e a mãe nunca irá querer o mal do seu filho. Um pai e uma mãe de verdade nunca irá querer um mal do seu filho. Sempre querá o bem. Às vezes, né, pela imaturidade, às vezes pela inexperiência da vida. Pô, meu pai só, desculpa da expressão, me enche o saco. Isso que é isso, que é aquilo. O pai e a mãe sempre irá querer o seu bem, irmão. Sempre irá querer o seu bem, minha irmã. Talvez, se você acha que não, reflita um pouco mais. Pense um pouco mais. Se eles ainda não estão no caminho, ore por eles. Porque, olha só, né, para que tenham vida longa na terra. Ou seja, nós estamos aqui hoje na condição de filhos, porque nossos pais, assim, se amaram e tiveram, e Deus deu a oportunidade a eles, um milagre, para eles serem nossos pais. Tem um ditado muito interessante que vem agora no meu coração também, que pai e mãe a gente não escolhe. É verdade. Mas você tem os melhores pais, as melhores mães, porque eles te amam. E te amam verdadeiramente. E é isso que Ele tem para as nossas vidas. E é isso que Ele tem para a minha e para a sua vida. Então honrar pai e mãe não é uma vez, várias as vezes e por toda a nossa vida. Valorizar incondicionalmente. E para nós terminarmos, olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Doeu, hein, pastor? Verdade, hein? Que palavra também maravilhosa. Ou seja, diz, se alguém não cuida dos seus parentes. Ou seja, nós devemos cuidar, irmão. Às vezes você é maltratado, às vezes você é xingado, mas devemos cuidar. Devemos cuidar. Para que glorifiquemos o nome do Senhor. Ou como alguns dizem, nós somos o quê? O quinto evangelho. Nossa, pastor, não. Como o quinto evangelho? A Bíblia só tem 4 evangelhos. Tem 5 livros do Pentateuco, como o senhor acabou de falar. Não, mas tem um quinto evangelho. Ó. Mateus, Marcos, Lucas, João. A minha vida, a sua vida. Ou Atos 29. Não, pastor, está errado. Na minha Bíblia só tem até Atos 28. Quando termina lá que Paulo ficou 3 anos lá, mesmo uma prisão domiciliar, e continuou pregando o evangelho. Mas tem Atos 29, que é a minha, a sua, as nossas vidas. Como é que as pessoas chegarão a Cristo? Pelas nossas atitudes, pelas nossas reações. Ah, te feriu? Fere também. Era sua família? E daí? Não tem problema nenhum. Não pode ser assim. E é isso que o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo, a igreja de Éfeso, no caso, mas a nós nessa noite também. Se alguém não cuida, devemos cuidar, irmãos. É como a palavra de Deus nos ensina também. Nós devemos abençoar aqueles que não nos abençoam. Amar aqueles que não nos amam. Para quê? Para que amontoareis brasas vivas sobre a sua cabeça.
Ou seja, o que isso representa, irmãos? Que nós devemos abençoar o tempo todo. E cuidar. É difícil às vezes, humanamente falando, difícil, irmãos. Mas não é impossível. Todos devemos também ajudar os membros mais fracos e vulneráveis da família. Porque por certas situações, por certas circunstâncias, enfim, muitos acham, eu não preciso de Deus. Eu já ouvi isso muitas vezes. Muitas vezes. De pessoas que são próximas a mim, de parentes que são próximos a mim, de parentes que não são tão próximos a mim. Aliás, há parentes que eu nem conheço. Família numerosa, família grande, de certa forma, mas que eu oro por eles todos os dias. Todos os dias. É meu cuidado. E às vezes eu oro ao Senhor e falo assim, para que se o Senhor me dê a oportunidade de eu ministrar o Evangelho a eles, que assim tudo colabore, né? Amém. Mas se não, que o Senhor levante outras pessoas que possam fazer isso. É assim, irmãos. Orar, cuidar. E o apóstolo Paulo é enfático também, vai assim bem sem rodeios, né? Vai na veia, como eu sempre digo, né? Negou a fé. Olha aí, e é pior do que o descrente. Ou seja, podemos aprender a perdoar e construir uma família mais e mais forte na presença do nosso Senhor. Não há impossíveis para Deus, meus irmãos. Conheço um exemplo muito importante, que não é segredo, alguns já sabem desse exemplo, que foi um exemplo maravilhoso, que é público, e eu vou citá-lo nesse momento, nessa noite, que é o pastor George de Mário, que é pastor aqui perto da nossa igreja, na Nazareno Shekinah, onde seu pai, saudoso, abençoado, né, pastor Felício de Mário, orou pelo seu filho, que é o George em questão, por 25 anos da sua vida. Você consegue imaginar quanto tempo esse homem, que você via esse homem chamado Felício de Mário, Felício Onofre de Mário, saudoso, nos deixou já fazem quase 10 anos, em que orou pelo seu filho por 25 anos. E hoje, de bom tempo já, seu filho foi alcançado, foi salvo, foi liberto, e hoje é um servo do Senhor. Portanto, irmão, cuida. Às vezes tem certas situações em que alguns familiares irão querer ouvir. Pô, mas você só fala de Deus, você só fala disso, você só fala daquilo outro, você só fala de igreja de Deus e tal. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz a palavra. As nossas palavras não convencem ninguém, mas os nossos exemplos de conduta, sim. A pessoa, opa, peraí, isso é diferente. Opa, peraí, isso é diferente. Me lembro também, certa vez que eu fui dar uma palestra para famílias, mas exatamente foi para mulheres, né, depois das famílias, onde eu tinha 50 minutos e foi 2 horas. Passei muito, né, do tempo. Em que eu vi várias histórias e tudo mais, só que eu não poderia num primeiro momento, não me identificar. Era algo combinado, uma surpresa, né, para aquelas pessoas. E muitas histórias e tal, não citarei nenhuma delas nesse momento. Mas alguns, depois no final da palestra, a pessoa que havia me convidado, ei, vocês gostaram da palestra? Foi boa e tal? Foi boa, não sei o que lá, parará. E aí, o que vocês acham que o Diego é? Aí muitos, o Diego é psicólogo. O Diego é isso, é aquilo.
Aí uma mulher lá no fundo, o Diego é pastor. Aí fiquei meio assustado, mas não demonstrei o susto, vamos dizer assim. Aí essa pessoa que havia me convidado perguntou para ela assim, mas como é que você sabe que o Diego é pastor? Ele não falou nada, a gente vai fazer agora, daqui a pouco, a revelação. Só pelo jeito de eu falar, de ele conversar com a gente. O que isso representa, irmãos? E aí foi, bênção. Aí depois ela também se revelou, falou, eu da Igreja Batista, tal. Isso já faz, se não me falha a memória, 7 anos já, isso. 7 anos. Então, o exemplo, a conduta, não é a roupa, né? Por exemplo, agora eu estou aqui com essa camisa polo, essa calça e tal, ou mesmo, às vezes, domingo, né? Vem de roupa de pastor com gravatinha. Não. Não é isso. Mas o seu exemplo. A pessoa vai, puxa vida, eu quero ir para a sua igreja. Ô filho, ô filha, eu quero ir para a sua igreja. Então, meus irmãos, que nós possamos construir nossas famílias mais e mais fortes no Senhor. Ensinando a palavra, na parte teórica, vamos dizer assim, né? Mas também vivendo ela a cada dia. Vivendo a palavra do Senhor que é inspirada, que é revelada, que é iluminada pelo Espírito Santo. Que não precisa, segundo alguns enganadores, para não falar outra coisa, dizem, a palavra precisa ser atualizada. Não, quem precisa ser atualizado é você, meu irmão. Porque lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a exortação e para toda boa obra. Então, toda a escritura, mas que nós possamos entender ela todos os dias. Tem um momento devocional e tudo mais, mas quando a palavra de Deus é o centro, ou é o alicerce também das nossas vidas, das nossas famílias, certamente fará toda a diferença. Por isso, que a minha família, que a sua família, seja um lugar de redenção, de remissão, de reconciliação. E não, por exemplo, de briga e de confusão. Para que o Senhor possa habitar verdadeiramente hoje e para todo sempre. Amém? É o momento agora, então, irmãos, nós orarmos. Agradecemos a Deus por mais essa noite, por mais esse mês, né, que está finalizando hoje. E que você possa estruturar a sua família em Deus. E também, se você ainda não tem essa estrutura, busque no Senhor. Busque na presença desse Deus vivo e todo maravilhoso. Quero orar por aquele e por aquela também, que está hoje, nessa noite, reconhecendo o Senhor como o Salvador e dono da sua vida. Mas também por todos aqueles que querem ser fortalecidos, que toda a sua família quer ser fortalecida na presença do Senhor. Vamos orar então. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo, eu te adoro e glorifico o teu santo e maravilhoso nome. E te agradeço, Senhor Deus, por mais esse culto de ensino e avivamento. Peço a ti, Senhor Deus, que o Senhor receba com todo amor, com toda dedicação, as nossas orações, os louvores, a tua palavra que foi ministrada nessa noite, e que nós possamos construir a nossa família debaixo da tua proteção, alinhado com a tua palavra. Se algum de nós ainda não temos feito isso, ou por um motivo ou outro, por uma negligência, ou qualquer outro motivo, Pai, que nessa noite nós possamos ter a tua presença viva e verdadeira em nós. Também, Pai, oro a ti neste momento, para que o Senhor receba esse meu irmão, essa minha irmã, que está nessa noite te reconhecendo como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. E que nós possamos nunca desanimarmos, pelo contrário, possamos sempre estar contigo, hoje e para todo sempre. É assim que nós oramos, é assim que nós te bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus.
Amém e amém. Levante as suas mãos aos céus e receba a bênção que vem do Senhor, assim como está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21, que diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima e abençoada noite. E amanhã, nossa sala de oração às 16 horas e o nosso programa Conectados. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.